Ora então, bom dia. Nos passos anteriores eu expliquei que tinha posto aqui uma fibra de carbono para enrijecer, para reforçar a madeira, porque ela faz uma grande tensão com as cordas. Esta madeira de ébano, isto é um reforço feito em fibra de carbono. Tem 4 mm por 6 de profundidade, não pode ser muito mais por causa do desbaste. Tem que esculpir aqui depois o braço para baixo, depois apareceria de por baixo. Então tem o máximo 6 mm e o que sobrou lixei, noutros vídeos já viram, e agora chegou a fase de pôr este braço junto com esta forma, o molde que eu construí, foi feito em MDF. Fiz inicialmente um desenho, aliás, para algumas pessoas que já me perguntaram, estes desenhos foram todos feitos por mim. Por enquanto não os vou disponibilizar porque eu quero ter a certeza que as medidas estão rigorosamente todas certas, só depois de montar a guitarra toda que eu terei essa certeza, porque já tive que fazer 2 ou 3 retificações, não era muito a diferença, mas era depois iria prejudicar posteriormente. Ou seja, isto tem aqui uma barra de pinho que tem aqui uma altura. Esta altura aqui eu defini como 12 mm, que é para compensar o abaulado que é feito pelo tampo. O tampo que eu vou meter as travessas com aquele abaulado que eu agora não tenho de cor. O raio dava uma diferença de 12 mm. E então isto eu pus um calçozinho aqui com 12 mm. Para quê? Para que isto crie um ângulo. Neste caso é um ângulo de 3 graus. Eu posso mostrar isso. Tenho aqui um medidor de graus. Vamos ver se ele tem pilha. Como devia estar a calcular, é que eu já tinha posto isto. Bom, isto é um esquadrozinho que mede os graus. Terei que mudar a pilha, porque a pilha já se foi. Mas, portanto, o ângulo que isto daria aqui seria de 3 graus. Eu vou passar esta fase, alguém se quiser depois mais tarde que eu te explique como se faz isto. É simples. Esta altura aqui é aquela que dá a diferença do abaulado. Tudo o que a gente der aqui e aqui no final bater, isto vai dar o ângulo. Quanto mais alto, portanto mais abaulado for, maior o ângulo, obviamente. Neste caso, que a guitarra que eu tirei, as medidas tinham este ângulo e aliás acho que é o ideal. Portanto, este braço vai ser fixo aqui. Claro, já tenho uma linha toda e aqui vou ter que alinhar em cima e em baixo, como eu não vejo aqui porque tem a tábua a tapar, eu criei aqui um outro risco, não sei se dá para ver, que é com ele que eu vou alinhar para que o braço fique completamente correto aqui. Para tal, o que é que eu necessito fazer para fixar isto? Para já vou meter uns grampos, provisoriamente, uns sargentos. Estes sargentos servem para eu poder alinhar isto como eu quero, que está perfeito aqui em cima. Vamos ver se por trás também está. Está aqui um moitozinho, tem que ser puxado para a direita. Está correto. Estes 2 grampos vão servir para me ajudar agora, porque eu vou trabalhar bastante tempo enquanto estiver a colar e enquanto eu precisar de fazer nas ilhargas, fazer o ajuste
para dobrar a calor, e eu preciso ter isto sempre certinho, porque tem que bater certo. Esta curvatura aqui tem que bater certa, não é? Claro que isto já foi esculpido. Isto tem aqui atrás, se eu dei um ângulo de 3 graus, aqui teve que ter também um ângulo de 3 graus que eu já desbastei. Esta parte aqui é sempre mais pequena, a parte de trás, e como tal também isto está aplainado e com uma grosa, também lhe dei uma curvatura para dentro, ou seja, o fundo é mais pequeno que o tampo, e como é mais pequeno, obviamente isto tem que vir para dentro. Estas medidas aqui são standard, há quem faça isto mais estreito, há quem faça mais largo. Eu inclusivamente criei, não sei se dá para ver, criei aqui um pequeno reforço, ou seja, acrescentei um pedaço de madeira para que o ângulo possa ser maior. Quanto maior a área onde está colado as ilhargas, mais resistente obviamente fica o braço à guitarra, não é? Pronto, o que é que eu necessito fazer agora? Desculpem, eu necessito fixar isto, é provisório, mas para não ter que andar com estes grampos para a frente e para trás, eu tenho dois parafusos fininhos. Estes parafusos são utilizados normalmente nas caixas, para meter a aparelhagem nas caixas que estão nas paredes, dos interruptores e das tomadas. Estes parafusos, para poderem arredondar, às vezes existe peladuros e tal, aquilo fica mais distante, o buraco onde está a cavidade, aquela caixa de plástico, e depois leva a aparelhagem, ou seja, os interruptores ou as tomadas. Por vezes é necessário isto. Eu, quando trabalhei na eletricidade, tirei de lá alguns da caixa, e isto é muito útil, são fininhos, não perturba muito. Só que, como eu já tinha feito previamente 2 furos, mas inicialmente era para fazer com o reforço feito com madeira. Ora, a madeira furava bem, e isto iria entrar aqui, que era uma maravilha, e ficava com isto alinhadinho pelo risco. Mas como neste caso ponho fibra de carbono, isto não vai furar a fibra de carbono, e mesmo que furasse, iria estragar o efeito, porque se eu vou furar a meio, estragar o efeito. Então eu vou fazer, tenho aqui uma brocazinha fininha, vou fazer um pouco afastado do centro, 2 furos, só que vou ter que ter cuidado, porque este parafuso, aqui neste lado, o tacão é bastante grosso, não tem problema, mas aqui eu não quero que o parafuso me apareça do outro lado do braço, né? E ficar com um buraco. Pois podia ser tapado, mas fica feio, né? Obviamente. Então eu vou meter isto mais ou menos com a altura, a broca mais ou menos com a altura do parafuso, a broca é puxada um bocadinho para a frente, e já fiz aqui uma pequena marcação. Pronto, este não tem segredo nenhum, é um parafuso na madeira. Tá bom. Deste lado vou ter que ter cuidado, vou ter que medir, obviamente. Se o parafuso tem este comprimento todo, ele iria sair fora, porque eu já tenho aqui uma marcação. E então eu vou ter que ter cuidado, vou ter que cortar o parafuso um pouquinho, e vou fazer até uma marca vou cortar o parafuso para ele não me aparecer daquele lado. Aqui uma marcazinha com um marcador daqueles de tinta permanente, e vou encurtar o parafuso. Tenho aqui, vocês daí não vão ver, mas não é grave.
Eu podia fazer com um alicate de corte, mas o alicate de corte, vocês sabem que depois esses parafusos são temperados e tal, supostamente os parafusos bons deveriam ser temperados, e este vou ter que o encurtar com uma serrazinha. Tem aqui um torno aqui para baixo, vocês não estão a ver. Pronto, ou seja, tirei aqui 1 centímetro ao parafuso. Vou certificar-me se ele não vai aparecer depois. Ou seja, ele vai entrar aqui uns 4 milímetros dentro do braço. Aqui também não posso exagerar aqui na broca. Vou ter que fazer a mesma coisa, vou ter que fazer a broca para dentro. A broca, pronto, está mais curto. Posso pôr aqui à vontade. E aqui em cima, do lado contrário deste risco, vou fazer um furo. Estes furos, o parafuso poderia entrar, mas este especialmente porque eu tirei o bico, cortei, não tenho cabeça, eu tenho cabeça, mas não tenho o bico para afunilar na madeira normalmente, para não estragar e muitas vezes deixar isto são madeiras, essas são madeiras macias, isto é pinho, é conveniente a gente fazer um furo primeiro. Pronto, meti a mão para baixo, mas para baixo nem dá para ver porque eu vou retirar um bocado bom na altura da escala. Já posso tirar os grampos e pronto, tenho um braço fixo. Vou certificar aqui a linha que eu marquei, que é o centro, está perfeitamente no centro do braço, e aqui em cima a linha desapareceu, portanto tenho só esta barra aqui, mas ele está no meio da barra de fibra de carbono. E pronto, a partir daqui é passar para a fase seguinte, que é a fase que me preocupa mais, porque eu nunca fiz, já vi muitos vídeos, já me explicaram, e eu vou fazer com madeiras, ainda por cima de madeiras caras, madeiras nobres, que é fazer dobrar a madeira das ilhargas. Eu já tenho a madeira das ilhargas, mas elas precisam, primeiro, antes disso tudo, elas precisam ser retificadas em termos de espessura. Elas vêm com 3 mm e 2, que eu quero pelo menos pôr com 2,2, 2,5 o máximo, ou seja, vou ter que aplanar e depois passar por uma lixadeira de tambor, que será um vídeo seguinte. Mas depois, quando chegar a essa fase, eu obviamente vou fazer outro vídeo, vou fazer isto, vários passos. Este está pronto, posso fumar um cigarrinho descansado e vou deixar. Há um pormenor que eu aprendi com um vídeo do meu amigo António Monteiro. Aprendi a ver os vídeos dele, não é? Lá de cima do norte, que tem as guitarras Flor de Lis. Foi, tal como eu, um autodidata, mas só que ele já está há muitos anos e hoje já é um grande luthier, muito conceituado, inclusive mundialmente. Mas ele também foi uma situação, pelo um vídeo que eu vi, foi um desafio que lhe fizeram, e ele tinha que construir um instrumento. Alguém, não sei se foi um tio que fez isso, e eu achei piada. Pronto, e ele assume que é um autodidata, não teve escola nenhuma. Mas eu aprendi uma coisa, que foi fazer este para fixar. Há quem ponha uns grampos aqui quando põe a larga. Põe a larga e depois com estes buracos fazem um aperto aqui.
Mas eu vi e achei a técnica bastante interessante. O que é que ele faz? Fez uma série de furos, tudo ao comprido, e depois ele, com os grampos, eu aqui neste braço, inclusivamente, depois vou fazer 2 furos aqui também para apertar mais aqui. O braço não prejudica nada, que são furinhos de 3 milímetros. E então, qual é a técnica dele que eu copiei, o que é bom, que as pessoas fazem, a gente copia. Como veem, isto são os grampozinhos feitos com um pedaço de antena, uma antena velha, já ninguém usa antenas, eu tenho 2 velhas ali e aproveito. Isto é um metal relativamente duro. E qual é a técnica dele? Ele põe a larga e depois põe estes grampos aqui ao longo disto, vai pondo os grampos para encostar a ilharga a este lado. Então ele fica toda por igual até aqui ao fundo, depois aqui só no fundo é que já vai levar. Eu já tenho pronto isso, não sei, está ali. Já fiz o taco no fundo. Vou ter que fazer aqui é o contrário. Vou ter que ainda fazer um pequeno cortezinho aqui porque eu quis que ele ficasse mais grosso, este braço, este taco. Está com 17,77. Eu ainda vou ter que enfiar mais para dentro e vou ter que lhe dar aqui o abolamento, ou seja, isto é a parte arredondada que se vê aqui, é que fica para dentro. Não se vê, mas amanhã, uma questão estética, podia ser um quadrado, mas amanhã há um outro construtor que vai fazer uma reparação, vê assim, este gajo deixou isto cá para dentro, parece um inferno. A gente, se puder fazer tudo perfeito, eu acho que sim. Ou seja, este fundo não vai ficar plano, ele vai ter uma pequena curvatura que é continuação aqui. Vocês não sei se estão a ver, isto é arredondado, isto vai ficar aqui e isto tem que ser arredondado também, é uma curva muito pequena. Como é que eu vou fazer isto? Eu tenho o desenho, estes desenhos que eu fiz desde as peças todas, desde o braço, a boca, as travessas, medidas todas à 10ª de milímetro. Eu gosto muito de desenho técnico, já fiz há muitos anos e agora com os computadores é mais fácil. E então o que é que eu faço? Colo aqui em cima, faço fotocópias disto, do desenho à escala, né? Colo aqui e depois com um spray. Eu gosto muito de utilizar este spray de adesivo. A gente põe na madeira, põe no papel, se quiser só que seja provisório, põe só de um lado. Se quiser que fique definitivo, põe dos 2 lados e depois deixa secar 10 minutos, 15. E eu gosto muito disto, custa 8 euros ou 9. E depois é colar e fica. Como estão a ver aqui, tenho o desenho. Eu não precisaria agora dele, precisei para fazer os recortes, não é? E aqui a mesma situação. Vou colar aqui o papel e depois na lixadeira de banda vou dar a curvatura. Tenho aqui aquela lixadeira que no vídeo anterior. Vou dar a curvatura que eu quiser para isto ficar com o abaladozinho aqui, é muito suave. Pronto, meus amigos, por hoje o vídeo está. Vou guardar estes grampos aqui. Os grampos agora estão assim, mas depois serão apertados, ajustados consoante a espessura da madeira, não é? Porque obviamente estes furos, por muito certinho que eu quisesse pôr, eles há uns que estão meio milímetro para a frente e para trás, criavam uma folga, e isto é precisamente esta curvatura, é para já este pedaço para fora é para não lixar a madeira, não. Há quem diga assim, mas tu vais meter ali uns bocados de metal e depois risca a madeira. Pois risca, mas não faz um vínculo de 2 milímetros.
Por isso é que isto tem que ser tudo feito com muito amor e carinho, como eu costumo dizer. É para ficar justo, não é para apartar que faça vinco e a madeira fica. É a madeira mais dura, que eu vou utilizar o fundo e as ilhargas em pau santo da Índia. Que tenho a agradecer ao meu amigo Rodolfo Godinho, um bom guitarrista, que começou os primeiros passos, mesmo os primeiros, a ter aulas com o meu pai, que dava lições de viola, e depois posteriormente foi para o conservatório aprender com mestres, que não me recordo o nome. E o meu amigo Rodolfo Godinho tinha lá umas madeiras que era para construir mais tarde, alguém construiu para ele uma guitarra, e ele soube que eu estava com este interesse, então o Rodolfo ofereceu-me as madeiras para as ilhargas e para o fundo. Claro, tudo o resto, os fui eu que comprei. Mas pronto, um obrigado ao Rodolfo e também ao António Monteiro pelas dicas que eu aprendo nos vídeos que ele publica. Ele não está a dar aulas propriamente dito, ele publica vídeos a construir e eu vou mancando, como se costuma dizer. Um outro pormenor que eu vi, que ele tem, e que eu vou fazer, mas com mais grosso que isto, o braço, obviamente, ficaria pendurado e a madeira vai sobrar aqui para as ilhargas, vão ter cerca de 8. Então ele tem um bloco assim, claro que é um mais largo, para que toda a guitarra fique suspensa. Este é estreito, então eu vou criar um bloco, enquanto estou a trabalhar, um bloco ponho por baixo, ponho 2 parafusos para fixar, porque eu quando puser as ilhargas elas são mais altas, obviamente, do que o molde. Elas vão ter cerca de 80. Talvez um pouco mais, depois aquilo é para desbastar, mas pronto. À volta de 80 minutos. Aqui atrás é menos, obviamente. Mas, quando eu puser a ilharga, e se eu não tiver isto suspenso, a ilharga iria forçar para cima. Assim vai ficar suspensa, enquanto estiver a arrefecer e a ganhar vício. Isto, para todos os efeitos, o que a gente faz à madeira é criar-lhe um vício. É umedecida, mas pouco, e com o calor a gente dá-lhe a forma que quer. E depois força a ficar assim. E então a madeira fica viciada. E então, quando colarmos esta peça ao fundo, já toda aqui nas ilhargas aqui no braço, depois já poderemos tirar o molde e as madeiras já estão viciadas. Claro que depois tem que levar as travessas porque para começar a dar, porque senão ela com o tempo e com a umidade, que este tempo é horrível para fazer instrumentos, eu estou num sótão que vocês vão reparar em telha-vã, chama-se telha-vã. Um dia eu quero falar isto, mas ainda não houve oportunidade. Meus amigos, muito obrigado, este vídeo já está a ficar longo demais, mas para quem gosta e quem me tem dado força no YouTube e no Facebook, este canal meu do YouTube é especificamente para ajudar quem está a aprender como eu. E que saiba mais me ensine e quem sabe menos eu possa ensinar. E subscrevam, por favor, para verem as novidades, sempre que eu puser mais um vídeo novo, e façam um like. E se quiserem fazer comentários eu agradeço. Tá? Tchau, muito obrigado e até o próximo vídeo.